Quintana, bom dia, como vocês estão? Espero que bem, tenham passado a virada muito bem, né? Tenho certeza. E aí, como o tia falou, nós vamos prosseguir, né? Nós vamos prosseguir com as aulas que ainda temos até o fechamento com as provas, não é isso? Pois é. Então, eu quero que, por gentileza, vocês coloquem na página 18, certo? Página 18 de Geografia, número 4, tá? E o que vamos ver sobre este assunto? Nós iremos ver sobre desigualdade social no Brasil. Pois é. O Brasil ele está entre os países mais desenvolvidos, né? Porém, ainda há uma desigualdade social muito grande, muito acentuada no nosso país, no nosso território. Ou seja, em resumo, o dinheiro, como um todo, está na mão de poucos e está na falta de muitos. É isso que eu gostaria de falar para vocês, né? É uma realidade. E o que acontece? Essa desigualdade social no nosso território, temos exemplo no livro de vocês, se vocês puderem acompanhar. Nós temos um exemplo bem simples que está falando sobre a área rural. Pois é, a área rural. A área rural, por que tia área rural? Vejamos. A área rural existe donos e proprietários de terra que são donos de hectares de terra, muitas terras, vamos assim dizer, e outros que possuem apenas poucas terras para que possam trabalhar. Aí o que acontece? Esses senhores, essas senhoras, essas pessoas que dali não vão tirar seu sustento totalmente, né? Precisam trabalhar para outros. Aí é onde eles trabalham para esses senhores, né? Que são proprietários de terras de milhões de quilômetros de terras. Entende? Então, com isso, essas pessoas acabam trabalhando para eles, para obter alimentação, para obter educação, vestimenta, entre tantos outros, que é o básico, né? Na vida de cada um. E para vocês aí verem a diferença, o disparate que é da nossa sociedade, da desigualdade social, que se começa justamente lá, na terra, na agricultura, sabe? Onde esses donos de terra esses donos e proprietários de terra, de muitas terras, terão a possibilidade de ter maquinários, né? Maquinários, colheitadeiras, enfim, esses poderão ter. Enquanto isso, os outros não. Terão que utilizar terão que utilizar ferramentas rudimentares, né? A enxada, o enxaveco, que eu não sei nem se é essa palavra, enfim, terão que utilizar esses materiais rudimentares, que é, de certa forma, um disparate muito grande, principalmente na época em que vivemos, no século XXI, né? É o que acontece. Então, aí vocês podem observar duas imagens no livro de vocês, olha só, duas imagens bem interessantes. Uma pessoa em situação de rua em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2018, e pessoas em praça de alimentação no shopping center no bairro Adrianópolis, na cidade de Manaus, Amazonas, em 2016. Vejamos, essa pessoa aqui que está fora, que está na calçada,
Será que ele tem condições de ir ao shopping? Será que ele pode? Ele pode entrar da mesma forma como ele está vestido? Será que ele pode entrar? Será que ele vai ser visto com bons olhos? Logicamente que não. Logicamente que não, né? Ele pode até ser rico, milionário, mas da forma como ele se encontra aqui, ele não vai ser visto com bons olhos, né? Então, o que eu quero que vocês façam no primeiro desafio? Depois de observar as fotos, converse com seus colegas e responda: há contraste social entre elas? Há um contraste social entre essas duas situações? As imagens mostram o contraste entre pobreza e riqueza. Em uma das fotos, as pessoas estão se alimentando em um shopping center de luxo, ou seja, em um lugar caro. Na outra, pode-se perceber que há dificuldades para a obtenção de comida. Foi algo que a gente falou logo no início, acho que falei com vocês, que é absurdamente, grandemente, nos dias de hoje, as pessoas passarem fome. Porque o que é produzido no Brasil e em todo o planeta Terra, não há justificativa para que ninguém possa passar fome, necessidade. Até porque muitos desses alimentos são jogados fora. E gostaria de lembrar, numa situação como essa, há alguém que ganha. Há alguém que ganha em cima da miséria, há alguém que ganha em cima dessa fome causada por muitos, certo? Aí vamos então para a página 19, tá? Na 19 fala desigualdade social e distribuição de renda. Olha só. Então, contrastes sociais existentes no Brasil, esse nós acabamos de ver, né? A desigualdade de distribuição de renda entre a população, onde poucos, não são muitos, poucos possuem uma grande quantidade financeira, tá? E a grande população, eu diria que a grande população, que é a massa, que é a base, é que sustenta essa pouca população lá em cima, tá? Na minha opinião. Uma pequena parcela da população concentra grande riqueza, foi o que a tia falou. Essas pessoas dependem do Estado. As pessoas que não possuem a renda, que são pobres, que não possuem o que comer, elas precisam urgentemente do Estado. E do Estado para quê? Para poder ter saúde, ou pelo menos uma parte dela, para poder ter educação, para poder ter o que comer, entende? Coisa que o rico não vai precisar, né? Porque se o rico estiver doente, ele provavelmente ele irá para uma clínica particular, não é assim? Vocês observem agora na pandemia, muitas pessoas não puderam parar de trabalhar, não é isso? Não puderam parar de trabalhar, de forma alguma. Elas trabalhavam em casa de pessoas que tinham recursos. Então, essas pessoas costumavam sair, passear, e aquela empregada doméstica ficava. E aquela empregada doméstica se contaminou, levando essa mesma doença para os seus filhos, certo? E o que é que acontece? Esse empregado doméstico, ou o seu filho, ou algum parente seu, ao se contaminar, ele precisou e ele precisa de hospitais públicos. É onde há o colapso, porque não dá para atender todos. E muitas dessas pessoas acabaram morrendo antes mesmo de ser atendida. É diferente quando a gente fala de uma pessoa rica, que tem recursos financeiros, muito bem obrigada, e que se ao sentir esses sintomas do Covid-19, automaticamente ele irá para uma clínica particular, onde lá ele será atendido, onde lá ele poderá pagar. Então veja o disparate. Veja as diferenças, certo? É isso que eu quero dizer a vocês. Bom, sendo assim, nós temos uma atividade, né?
Essa atividade está na página 20, nós temos a página 21, nós temos a página 22, 23. Então, a que der para ir fazendo, nós faremos. Pois é, vocês farão todas essas páginas sim. Isso mesmo, tá? Vocês tentarão fazê-la. Não precisa de pressa, correria nem nada. Mas enquanto puderem fazer, vocês farão. Eu não vou fazer aqui questionários, nem ler e etc. Porque fica muito cansativo e muito estressante para vocês. Até porque eu acabo não dando as respostas, né? Então, sendo assim, eu espero que vocês possam respondê-las. E conforme ir respondendo, possam ir me enviando. Tudo bem? Agradeço desde já. E tenham uma boa segunda-feira. Beijinho, tchauzinho, tchau.